Bom dia, pessoal, bom dia. Estamos começando uma quinta-feira muito especial, último dia do mês de julho e talvez o começo, de um problemão aí que o Brasil vai ter que resolver contra o... Opa, a deputada Tabata Amaral aqui falando no meu computador. Pera aí, Tabata, calma que você vai falar já aqui no programa. Bom dia para vocês, então. Nós temos um dia especialíssimo começando hoje. O presidente dos Estados Unidos, eleito por uma ínfima maioria da população, veste de vez a roupa, a fantasia do autocrata e mancha para sempre aquilo que um dia já foi a grande democracia do continente, a democracia americana. É inacreditável como as previsões de Stephen Levitsky em como as democracias morrem estão se cumprindo justamente num ponto fulcral da política mundial, naquele ponto que determina como vão ser as relações entre os demais membros da cadeia econômica mundial, hoje tão complexa e intrincada, e que, para o mal ou para o bem, vinha funcionando e vinha conseguindo, de alguma maneira, reduzir um pouco das desigualdades, e comportava espaço, inclusive, para novas experiências democráticas, como, por exemplo, os governos de esquerda que se instalaram em algumas repúblicas do continente, mas que mantêm uma prática política que é conciliatória, uma tentativa de, ao mesmo tempo em que reafirma relações tradicionais, abre novos flancos para os nossos empresários, para nossas exportações e tem como objetivo, principalmente, consolidar oportunidades de trabalho para que a população não morra de fome enquanto os ricos do planeta consomem todas as nossas riquezas. É um ciclo que começou lá no descobrimento. Afinal de contas, o Brasil está acostumado a ser explorado desde sempre. Quando os portugueses chegaram aqui, deixaram um degredado e voltaram daí há 30 anos. Para quê? Para tungar a nossa madeira, as nossas reservas auríferas, depois a reserva dos nossos solos ricos aqui com a cana-de-açúcar, e aí começa um circuito de explorações em que o Brasil sempre foi colônia do mundo e não pôde aproveitar as chances econômicas das suas riquezas naturais e das necessidades da sua população. Agora, com a ascensão de Trump e com o despotismo das suas ações, fica muito claro que o planeta não aceita a autonomia de um país muito altivo, que hoje é o produto de uma sociedade organizada e uma democracia jovem, mas uma democracia muito forte e muito firme, que está prestes a reagir de maneira adequada aos insultos que tem recebido desse ditador planetário em que está se transformando o presidente dos Estados Unidos. Hoje, esse assunto está na manchete, não só do Brasil, mas em todos os jornais do planeta. Eu vou mostrar para vocês aqui que as ações espevitadas desse protoditador dos Estados Unidos colocaram o ministro Alexandre de Moraes no foco das manchetes dos principais jornais do globo. Hoje ele está, por exemplo, na capa do New York Times. Eu vou pegar aqui para você, só para você dar uma espiadinha, não vou me deter sobre isso aqui não, mas vou pedir para o Sato aqui, o nosso diretor. Aliás, bom dia, Sato, bom dia, galera aqui da nossa técnica. Está aqui a edição de hoje do New York Times. A principal manchete: Trump intensifica a briga com o Brasil, mirando a sua economia e a política. E está aqui a foto do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, quem estava na primeira página do New York Times era o Lula, E estava lá por causa de uma entrevista que foi concedida a um repórter que fez uma abordagem correta e bastante crítica das medidas que o país dele, o país sede do jornal, adota contra uma democracia jovem e que precisava ser respeitada pelas conquistas que tem cravado. Eu preciso lembrar aqui que, antigamente, os Estados Unidos, no fim do século passado, adotaram lá no começo do século passado, adotaram uma política chamada política do Big Stick, do grande cacete, que tinha por objetivo exatamente isso que Trump retoma hoje, que era subordinar o mundo às oportunidades que os Estados Unidos enxergavam como corretas para o planeta. Não deu certo, ela foi substituída depois por uma política de soft power, que tinha por objetivo consolidar uma forma de dominação menos violenta do que a anterior. Agora, com Trump, volta o tempo do Big Stick. Nós estamos vendo aí um juiz que cumpre corretamente o seu papel institucional ser sancionado pelo maior poderio bélico do globo. Quer dizer, é uma nação inteira tentando constranger um ministro da Suprema Corte brasileira. E o que é o Brasil hoje? O Brasil é uma sociedade ordeira,
disciplinada, que tenta, porque tenta superar os seus próprios paradoxos e as desigualdades internas aqui, criando algumas oportunidades de equiparação, de justiça social, de justiça tributária. Mas nós temos aí hoje um grande inimigo lá fora que não tolera isso e que está a serviço da pior causa que a humanidade já viu, que é o recrudescimento do fascismo, com cores do nazismo. Por quê? Porque é um governo segregacionista, é um governo notadamente racista, é um governo que odeia os estrangeiros e é um governo que só preza aqueles que são os seus, os eleitos do Quarto Reich, o Quarto Reino, que não se instalou na Alemanha dessa vez, mas se instalou lá nos Estados Unidos. E o que fazer com isso agora? Reagir como o Brasil tem reagido. E nesse ponto fica aqui a impressão de que talvez o nosso futuro tenha começado a ser moldado agora, porque ficou muito clara, né, a sensação, a impressão de que o Brasil não pode ficar na dependência de uma economia só. Então estava certo o caminho que o presidente Lula começou a trilhar lá para trás, desde o seu primeiro governo, quando resolveu diversificar as nossas relações comerciais, quando resolveu sair do rame-rame de uma política atrelada demais aos interesses americanos, que agora a gente vê como se materializam quando eles perdem o controle, né? Vem aí sanções que vão destruir uma parte da nossa economia, que vão ainda destruir uma parte da economia americana, que vão encarecer o cafezinho nos Estados Unidos, né? E vão fazer o consumidor americano se perguntar por que ele tem que pagar a conta dos arroubos e das loucuras do Trump, que para defender um bandido, que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro pai, movido por um outro bandido que é o Bananinha, o Bolsonaro filho, né? Atenta contra a ordem mundial. Atenta contra a ordem mundial por quê? Porque rompe contratos, porque assalta a democracia, porque despreza relações históricas e porque não está nem aí para a democracia. Eu fico vendo aqui com muita curiosidade essa galera da extrema-direita falar em valores como direitos humanos, por exemplo, que é uma heresia, né? Porque, afinal de contas, como é que pode o defensor, um apólogo da tortura, como esse clã Bolsonaro, falar em direitos humanos roubando da esquerda um discurso que, por décadas, foi dos progressistas do Brasil, que se opunham a práticas que eles defendem, por exemplo, a prática da tortura, do assassinato, do desaparecimento e tudo isso que essa gente patrocinou e fez no Brasil. Tá? Não preciso nem lembrar que o Bolsonaro é um apólogo do brilhante Ustra, o único condenado brasileiro com sentença transitada em julgado por prática de tortura, Dr. Tibiriçá, um torturador cruel e sem nenhuma piedade. Matou muita gente. É essa gente que hoje quer que os Estados Unidos fustiguem o Brasil, controlem o Brasil. É essa gente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que coloca o Estado de Israel na frente da bandeira do Brasil. E é essa mesma gente que, de maneira hipócrita, né, diz que é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Se você crê em Deus tanto quanto acham que o Brasil tem que estar acima de tudo, são uns hereges completos, certo? Então, esse é o assunto que vai dominar o nosso programa de hoje e é sobre isso que nós vamos falar na próxima hora aqui, atualizando para vocês informações que chegam de todo o planeta sobre isso, tá? Mas antes, como sempre, eu preciso falar para vocês da meteorologia, né? E hoje nós tivemos aqui uma friaca aqui no Sudeste, começou aqui pela nossa sensação aqui em São Paulo, dia de inverno rigoroso aqui. Começamos o dia com 7 graus de temperatura, tá frio pra caramba lá fora. Hoje quase que eu não levanto da cama, eu vou ficar aqui um pouquinho mais, esse pouquinho mais durou só 5 minutos, mas quase que eu perco a minha hora aqui e deixo vocês na mão. Olha só como é que tá o mapa do INMET. Nós temos aqui, olha, o mapa hoje, todo esse interiorzão do Brasil aqui, né, praticamente todo o país está livre da ocorrência de fenômenos meteorológicos graves, né? Mas nós temos aqui, olha, principalmente lá no norte, né, no litoral do Pará, do Amapá e parte do litoral do estado do Maranhão, um alerta de chuvas intensas. Outro alerta de chuvas intensas do extremo leste, do extremo oeste do Brasil, né? Toda a faixa de fronteira entre o Amazonas e os países da fronteira a oeste. Temos aqui no litoral da Bahia, mais uma vez acumulado de chuva. Aliás, esses alertas têm se repetido com tanta frequência que já viraram aqui um arroz de festa do nosso noticiário. A gente já nem liga muito para isso, mas o pessoal, desde o litoral sul da Bahia até Salvador, está sujeito hoje
a chuvas intensas e ao perigo de deslizamento. Agora, aqui no sul do país, olha, aqui no sul do país tem alerta de geada no Rio Grande do Sul, tem alerta de geada em Santa Catarina, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, e tem um alerta mais drástico de geada aqui na divisa de Santa Catarina com o estado do Paraná. Nós vamos ver agora como é que começaram as temperaturas hoje, qual é a previsão agora para amanhã. Neste outro mapa aqui que eu mostro para vocês todo santo dia aqui, vou mostrar mais uma vez. Só as áreas que têm alguma complicação meteorológica, porque onde não tem é dia normal, né? Vamos lá, Porto Alegre começou o dia com 11 graus, a máxima vai a 20. Em Florianópolis a temperatura vai de 9 a 18 graus. Curitiba, que é a geladeira do Brasil, hoje não foi, né? Começou o dia com 8, a temperatura vai até 20. São Paulo, aqui está falando que começou com 8, mas começou com 7, tá? Eu vi isso nos relógios vindo daqui para o trabalho. E a temperatura vai até 18, vai ser mais um dia frio aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro também tem Carioca virando picolé com 11 graus de temperatura, que é algo absolutamente anômalo na vida do Rio de Janeiro. E a temperatura máxima vai ser legal, vai chegar a 24 graus, hoje vai ser um dia fresco, né? Em Vitória, que normalmente acorda quente e vai dormir quente, hoje a temperatura começou amena, vai de 16 a 25 graus. Em Campo Grande, lá no centro-oeste brasileiro, mínima de 14, máxima de 29. Em Brasília, em Goiânia, a temperatura vai de 13 a 32. Em Brasília, de 12 a 27, mais fresquinho. Em Belo Horizonte, dia começando com 10 graus, máxima de 24 no comecinho da tarde. Esta é a condição da meteorologia para hoje no Brasil. Toda essa faixa aqui no leste de Minas Gerais pode ocorrer neblina, né? Durante o dia, então os motoristas fiquem atentos aí, cuidado no trânsito, porque a condição é muito ruim, tá bom? E a previsão para os próximos dias, eu vou mostrar para vocês aqui numa matéria do site do G1, tá? A matéria nos diz aqui que o frio continua no sul e no sudeste, manhãs geladas até amanhã, né? E aí a previsão em todo o país. As temperaturas mínimas ficam na casa dos 5 graus em áreas do sul e de São Paulo nessa quinta, e o ar seco no centro-oeste e interior do sudeste, enquanto o litoral da Bahia segue com risco de temporais. São as condições meteorológicas para o dia de hoje. Vou mostrar para vocês agora os destaques no site do ICL, porque aqui está condensado tudo que é importante no noticiário, e a nossa agenda hoje, obviamente, não poderia ser diferente, né? Olha só o que o Sato vai mostrar para vocês aí. Manchete principal: Lula repudia sanções de Trump e Alexandre de Moraes, interferência inaceitável. E aqui abaixo, mais uma retranca: Estados Unidos aplicam sanções contra o ministro. É uma sacanagem isso, não é? Não, fala sério, gente. Como é que o cara se dá o desplante de usar todo o poderio de uma nação como essa, que se dizia o grande elemento de equilíbrio geopolítico do planeta, e agora fazendo isso, está pegando tão mal para ele, sabe? Outro dia falei para vocês aqui de entropia, né? A segunda lei da termodinâmica, aquela lei que fala que quanto mais o tempo avança, mais os sistemas tendem à desordem. E há um ponto nessa evolução em que a energia disponível dentro do sistema para reorganizá-lo não é suficiente mais para essa tarefa. É exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos, que tentam manter a sua posição de hegemonia global, apelando para a violência, né? Para várias formas de violência: violência militar, a violência diplomática, a opressão pura e simples e principalmente agora, né, o uso arbitrário de medidas que não tem nem amparo na legislação americana, tá? É o que está acontecendo. Mas vamos lá. Temos também uma reação aqui do Cacai, que acha que era só o que faltava, esse atrevimento norte-americano para com o Alexandre de Moraes, né? E em seguida nós falamos aqui sobre o tarifaço. Na impossibilidade de produzir efeitos que demovam Alexandre de Moraes de continuar o processo contra o Bolsonaro, os Estados Unidos estão aqui sacaneando, que é a palavra mais certa para definir isso, os setores do empresariado e rifando centenas de milhares de empregos. Mas a emenda foi melhor do que o soneto nesse caso, porque a ameaça era muito grande. Vou tarifar todo mundo. Qualquer um que queira mandar produto para os Estados Unidos vai ter que pagar 50%. Mas, na verdade, o impacto disso lá seria tão grande que o presidente alaranjado dos Estados Unidos teve que recuar logo de início, né? E aí tirou 43% dos produtos que seriam sancionados no Brasil da sua lista de supertarifas. E aí criou uma situação curiosa, sabe por quê?
Porque ele, brigando com a China, impõe uma tarifa de 15% a tudo. Mas as exceções estabelecidas aqui no Brasil, por exemplo, o suco de laranja, né? Ficam isentos de tarifa. Quer dizer que a situação, para quem vende suco de laranja para os Estados Unidos, ficou boa. Não se pode dizer que ficou ruim. Em compensação, por exemplo, as populações marginalizadas lá dos ribeirinhos da Amazônia, que vivem da coleta do açaí, essas estão ferradas. Por quê? Porque o açaí vai ser sobretaxado em 50%. E aí o desatino do Trump vai repercutir na panela da população mais miserável do Brasil, que só tem essa fonte de renda que ele agora sanciona lá com seu poder imperial, né? E faz, impondo aqui um regime de fome, que é isso que ele quer fazer, para ver se demove, se consegue mobilizar a opinião pública brasileira para pressionar o Supremo a anistiar esse vagabundo do Bolsonaro, tá? E pensando bem, gente, olha, o bom desse processo todo é que a gente ficou livre para sempre de algumas pragas que nos assustam aqui. Por exemplo, esse Eduardo Bolsonaro. Esse cara provavelmente jamais vai voltar para o Brasil, vai ter que voltar a fritar hambúrguer lá na Flórida, quando o Trump for derrubado pelos eleitores americanos, daqui a 2 anos, né? Daqui a 3 anos. Mas até lá vai ser um inferno a nossa vida e não se espere nenhuma facilidade, a gente só vai ver o Bananinha de volta à chapa do McDonald's depois que o Trump sair do poder, porque até lá ele está tendo sucesso na empreitada. Ele e aquele estelionatário do Paulo Figueiredo, que fugiu do Brasil por causa dos processos decorrentes de um empreendimento fraudulento que lesou muita gente, que já o colocou na cadeia lá nos Estados Unidos, mas ele está lá fugindo da justiça e dos pepinos que tem aqui. Vamos voltar para a página do ICL. Temos aqui um outro destaque falando que a Duda Salabert quer que as patentes dos remédios contra o HIV sejam quebradas pelo governo brasileiro em retaliação. Tem muita gente falando também em sancionar as Big Techs, ideia com a qual eu concordo, porque afinal de contas elas estão na base daquilo do arrazoado que o Trump apresentou para justificar esta atrocidade, né? Mais informações aqui, saindo do espectro aqui do tarifaço e das punições da Lei Magnitsky, o Banco Central reuniu lá o Copom, resolveu manter a Selic em 15%, que é uma aberração, tá? É uma aberração. Com isso, o Banco Central cada vez mais se caracteriza como uma espécie de sindicato de banqueiros, trabalhando para que os vagabundos deste país aqui, que vivem sem fazer nenhum esforço, só de movimentar papéis em bolsas de valores, para que eles tenham uma vida fácil durante os próximos meses e engordem cada vez mais o seu patrimônio, com nada, com especulação financeira, 15%. E olha, diz o Banco Central que vai ser por muito tempo. E agora eles têm mais uma razão. Não, mas tem o tarifaço do Trump. Então precisamos manter esses juros lá em cima. Por quê? Para encher o rabo dos banqueiros de dinheiro, que é o que acontece, né? Olha, tivemos aqui um caso que foi assim, absolutamente censurável e condenado, que é o caso daquele bolsonarista fortão que socou a cara da namorada 60 vezes no elevador, né? Olha só a montanha de músculos que é esse cara. Imagina só, ele partiu o rosto da namorada no elevador e depois o bolsonarista vem dizer, ah, não, mas eu não sei o que aconteceu, tinha uma reação claustrofóbica. Por quê? Porque estava com ciúminho, porque tem muito músculo, mas não foi, segundo ele, né, essa montanha de músculo aqui não foi suficiente para manter a moça com as atenções voltadas para ele, tá? Isso é um absurdo, tá nos nossos destaques aqui, depois você entra no nosso site do iclnoticias.com.br para atualizar as suas informações e ver como é que um sujeito covarde é capaz de agredir de maneira impiedosa uma mulher num espaço onde ela estava absolutamente impossibilitada de se defender, né? É isso aí. Muito músculo, pouco cérebro, muito músculo, pouca ética também, né? Então esses são os destaques aqui no site do ICL. Eu vou passar a ler as notícias para você aqui, trechinhos, para que você comece seu dia bem informado e possa discutir com seu colega de trabalho, bolsonarista, que senta na baia do seu lado, né? Como é que anda o mundo na sua visão, para ensinar para essa gente que as coisas não são como eles pensam, tá? Vamos lá então? Lula repudia sanções de Trump e Alexandre de Moraes. Interferência inaceitável. Eu, pessoalmente, fiquei tão ofendido com isso ontem, sabe, me sentindo, desculpa a palavra, me sentindo um merda, sabe, que vem de um país que é tratado dessa forma
lá fora, como se a gente aqui não tivesse nenhuma autonomia, um sujeito arrogante como esse Trump, atendendo a um pedido de uma gente da pior qualidade desses Bolsonaro, né? Como é que essa gente quer sujeitar um país democrático a abrir mão da sua própria Constituição, do devido processo legal, para inocentar um criminoso que é o Bolsonaro, né? Mas está aí. Coube ao presidente brasileiro com muita sobriedade, aliás, aliás, Lula, parabéns, hein? Está mandando bem nessa crise, está consciente da importância que tem, né, o comportamento dele como chefe de Estado e nosso líder nesse processo todo. Está calmo, está tranquilo, a postura dele, inclusive diante de órgãos da imprensa americana, é exemplar, não tem nada que falar do Lula aqui. Vocês sabem que eu sou crítico do que está errado, na minha visão do que está errado nesse governo, mas aqui nesse caso não tem nenhuma crítica a fazer, só dizer para vocês que eu me sinto muito representado pelas ações do Lula e acho inclusive que as pessoas que não gostam dele estão percebendo a necessidade de se unir em torno da defesa do espaço da soberania brasileira, porque tenho certeza absoluta que os brasileiros que têm alguma consciência e que não estão completamente alienados da realidade conseguem entender que isso tudo que está acontecendo é muito grave e é contra todos nós, não é contra só alguns, é contra todos. Mas vamos lá, Lula repudia sanções de Trump e Alexandre de Moraes, interferência inaceitável. Brasil é um país soberano e democrático que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes, afirmou Lula. Vamos ver o que o nosso presidente fez. Em uma nota contundente nesta quarta, o presidente Lula repudiou as recentes sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, classificando-as como uma interferência inaceitável na justiça brasileira. O chefe do executivo destacou que o país é soberano, democrático, comprometido com direitos humanos e independência entre poderes, e faz também a defesa do multilateralismo. O que ele disse? O Brasil é um país soberano e democrático que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. É inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. O presidente manifestou solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alvo dessas sanções da Lei Magnitsky, impostas lá pelo autocrata americano. E ele criticou também o pessoal, né, os bananas em geral, dos políticos brasileiros que patrocinam essas ações. Diz o seguinte: a ação de políticos brasileiros que traem a nossa pátria e o nosso povo em defesa dos próprios interesses. Foi como ele qualificou essas ações. A matéria diz ainda que Lula enfatizou que um dos pilares da democracia brasileira é a independência do judiciário. Disse ele que qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui uma ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia, declarou o presidente Lula. O presidente também defendeu a atuação do país na regulação das plataformas digitais, esse aqui é a pedra no sapato dessa gente, argumentando que todas as atividades que impactam a democracia e a sociedade brasileira devem seguir normas. A sociedade brasileira, segundo o presidente, rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a democracia. Imagino como é que um cidadão enrolado como Trump lê um documento. Acho que não lê, porque afinal de contas o mundo dele é tão diverso do nosso que só se pode imaginar que ele recebe elementos de informação que nós aqui certamente não temos. Mas quando a nota fala, por exemplo, em pornografia infantil, isso deve calar fundo na alma desse autocrata americano. Por quê? Porque ele está absolutamente enrolado no escândalo chamado Epstein Files, né? Sobre as relações que ele mantinha com o Jeffrey Epstein, que sem dúvida nenhuma, foi um degenerado com relações de servilidade a esses maganos americanos e que produzia festas onde menores eram levados para se prostituir. E há vários registros de imagens desse autocrata nessas orgias patrocinadas pelo Jeffrey Epstein. A própria opinião pública americana, inclusive os mais conservadores, estão apavorados com isso. Então, quando você coloca numa nota como essa aqui, que o Brasil é contra a pornografia infantil, que é contra golpes, que é contra fraudes, né? Discurso contra direitos humanos, discurso de ódio, você está falando diretamente no fígado desses autocratas.
Sobre o impacto econômico das sanções, Lula foi enfático ao afirmar que o uso de justificativas políticas para medidas comerciais é injustificável e fere a soberania nacional. Segundo ele, o Brasil tem acumulado déficit comerciais com os Estados Unidos ao longo das últimas, o que é verdade, são números do próprio Tesouro Americano. Isso torna ainda mais grave a adoção de restrições às exportações brasileiras. Segundo o presidente Lula, aqui na informação do ICL Notícias, o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, só que não abrirá mão da defesa do país que está prevista na sua legislação. Lula também garantiu que o governo já iniciou a avaliação dos impactos das medidas e trabalha na elaboração de ações para proteger trabalhadores, empresas e famílias brasileiras. E ao encerrar sua fala, o presidente reforçou que o Brasil continuará exercendo uma política externa autônoma e integrada aos principais mercados globais, sem se submeter a pressões políticas que ameacem os princípios democráticos e os interesses nacionais. Vou passar agora para uma reportagem aqui do Valor Econômico, ainda falando sobre as reações das autoridades brasileiras, né? Daqui a pouco nós vamos ver outras reações que eu coletei aí pela internet, mas essa aqui que o Valor traz é importante para a gente. A justiça não se curvará à inaceitável ingerência na soberania brasileira, foi o que disse o chanceler brasileiro Mauro Vieira ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, né, que é um dos patrocinadores dessas medidas absolutamente indigestas, adotadas no dia de ontem. A matéria do Valor diz o seguinte: no mesmo dia em que o governo americano confirmou a imposição da tarifa de 50% sobre parte da pauta de exportações brasileiras aos Estados Unidos e aplicou sanções ao ministro Alexandre de Moraes, o chanceler Mauro Vieira afirmou, após se reunir em Washington com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional. Afirmou que o Poder Judiciário não se dobrará a pressões externas e que o governo brasileiro se reserva ao direito de responder, né, às medidas adotadas pelos Estados Unidos. Ele reforçou também que torce para que haja uma reabertura das negociações, que aliás nem começaram, né, e reclamou da paralisação das conversas. Na verdade, gente, o chanceler brasileiro não conseguiu espaço de interlocução nos Estados Unidos. Os canais estão fechados para nós aqui, porque o objetivo do Trump não é negociar nada. Ele quer saber só de negociações que salvem lá a barra com a economia americana, que vai sofrer reflexos desse tarifaço, ainda que parcial, ao Brasil, né? Vieira está nos Estados Unidos desde o início da semana, nos conta que o Valor, a viagem do chanceler se deu por conta de um outro motivo. Ele já estava lá, não estava em Washington, ele estava em Nova York, tá? Participando de um evento da ONU, discutindo uma solução de 2 estados para o conflito Israel-Hamas. E aproveitou a presença para tentar uma interlocução lá nos Estados Unidos e não conseguiu. Bateu em todas as portas, todas elas fechadas, disse apenas ao Marcos Rubio o que é óbvio, né? E o que foi que ele disse, nas palavras do próprio chanceler brasileiro? Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania nacional no que diz respeito a decisões do judiciário brasileiro, inclusive a condução do processo judicial do que no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Desculpa, eu vou reler aqui para vocês porque foi truncada aqui a frase. O que ele disse então? Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência na soberania do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro. Afirmei que o Poder Judiciário é independente no Brasil, tanto como aqui, está se referindo aos Estados Unidos onde ele está, e que não se curvará a pressões externas, disse o chanceler em um comunicado. Afirmou que retorna ao Brasil durante o dia de hoje, e ao chegar vai relatar ao presidente Lula o teor das conversas que manteve lá nos Estados Unidos. Deve ser uma reunião bem curta, né? Porque não conseguiu nada lá nos Estados Unidos. Enfim, quero mostrar aqui para vocês agora outras reações que eu coletei pela internet, inclusive a reação de uma empresa brasileira que eu achei muito ruim, a Embraer, tá? A Embraer teve na pauta das preocupações o tempo todo. Vou começar mostrando por uma nota à imprensa que foi redigida por algum ghostwriter lá do Bananinha. Desculpa, eu não queria chamá-lo de Bananinha, mas a força do hábito não me permite mudar esse negócio. Então vou desistir de chamar. Vou desistir de não chamar o Eduardo Bolsonaro de Bananinha. Vocês me perdoem aí, tá mesmo sabendo que isso
evoca alguns preconceitos estruturais aqui da minha parte, mas tudo bem, espero que vocês entendam. Ele soltou essa nota à imprensa que o Sato vai mostrar para a gente, afirmando... cadê? Deixa eu botar aqui na exibição aqui, Sato, para facilitar a sua vida aí. Vamos lá. Pronto, foi, né? Embora sempre tenhamos priorizado uma ação direta contra Alexandre... O cara acha que é o rei do mundo, hein? Tá lá, conste de que a vontade dele é a vontade do mundo, tá? Veja só o que ele disse. Sempre temos priorizado uma ação mais direta contra Alexandre de Moraes e seus apoiadores, verdadeiros responsáveis pela escalada autoritária no Brasil. Entendemos que as tarifas anunciadas há algumas semanas pelo presidente Trump foram uma resposta legítima às agressões do regime brasileiro contra interesses cidadãos americanos. É curioso, porque você nota na construção, na semântica, na retórica, essa coisa toda, né, a subserviência desse lesa-pátria, né, aos interesses de um Estado que não é o dele. Ele fala como se fosse membro do governo Trump, e ele não é. Ele só é filho de um ex-presidente corrupto, ladrão e golpista. É só isso que ele é, não é nada. A rigor, esse sujeito teria que ser cassado, porque ele não frequenta o Congresso Nacional desde o começo do ano. Mas eu não quero ler essa nota aqui para vocês não, porque ela me irrita. Então eu vou colocar a fala do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro. Sato, roda para nós aí o VT mostrando o que o patrocinador dessas atrocidades disse durante o dia de ontem. Por favor. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante, porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Pois é, agora imagina só quanta bobagem, né? Desde quando esse cara tem autoridade moral para falar qualquer coisa do Brasil em relação ao cumprimento de direitos humanos? Olha só, eu quero mostrar para vocês aqui uma foto desse sujeito com a camiseta do Ustra. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho na internet, porque é um absurdo que... Aqui, ó, primeiro está aqui o pai dele enaltecendo o pior... eu estou com a apresentação aqui ainda, eu vou tirar aqui, porque senão vocês não vão ver nada, tá? Um minutinho só, Sato, eu já paro isso aqui. Só um segundinho. Vamos ver se a gente consegue agora botar para vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é o pai dele enaltecendo a figura do Médici, né? Quem é o Médici? É o pior dos presidentes brasileiros, né? Sujeito que, enfim, é louvado por esses ditadores. Agora tira a imagem que eu quero mostrar o Bananinha aqui com o Eduardo Bolsonaro com a camiseta do Ustra, tá? Cadê? Aqui, ó, achei. Vamos lá, pode mostrar para nós aí. Olha só se alguém que veste uma camiseta como essa, Ustra vive, esse tarado do Dr. Tibiriçá, o maior torturador brasileiro, o único militar que foi apenado por quê? Porque participou de sessões abomináveis de tortura. E esse cara que agora fala em direitos humanos, propagandeia isso. Com que moral, com que direito esse cara vem falar de lesão de direitos humanos no Brasil? Porque o pai dele, que é um vândalo institucional, está sendo, dentro do rito do devido processo legal, processado por uma corte, que é uma corte independente e soberana. Então, é essa gente aí, não confunda o discurso deles com o discurso da esquerda, que sempre defendeu essas bandeiras, tá? Agora eu vou voltar aqui para a minha apresentação, porque eu quero que vocês vejam qual foi a reação do ministro Alexandre de Moraes, né, durante o dia de ontem. Tá aí, ó, dedo do meio. Foi assistir o jogo do Coringão ontem, né? O Coringão deu de 1-0 no Palmeiras, estava lá o ministro, assistiu o jogo tranquilão. Antes disse que o visto dele para os Estados Unidos há 2 anos está vencido e ele não renovou. Então,
para ele diz que não pega nada. Mas não é bem assim, porque as sanções impostas ao Alexandre de Moraes podem sim impedir que ele tenha, por exemplo, movimente seus cartões de crédito no exterior ou coisa parecida, ou que faça negócio com pessoas americanas. Como a gente espera que ele não precise disso, então achamos que ele está livre dos efeitos dessa sanção, tá? Pode tirar para mim a imagem, Sato? Olha, quem fez ontem uma fala muito própria, muito adequada para explicar o que representa esse momento foi a deputada Tabata Amaral. Por quê? Por trás dessa retórica beligerante, movida pela ideologia, há um interesse maior, é o interesse das big techs brasileiras, tá? Isso precisa ficar muito claro, inclusive para o governo federal estabelecer como é que vai reagir à pressão que elas estão exercendo. E, além da regulação, incomoda muito algumas dessas empresas, que a gente chama aqui de big techs, principalmente a criação do Pix. Por quê? O Pix é uma ferramenta muito importante, tem aprovação e o uso de 93% dos brasileiros e vai paulatinamente substituindo a moeda pelas transações eletrônicas. Só que os americanos, os estadunidenses, como queira, queriam isso só para eles. Por quê? Eles queriam ganhar dinheiro, né, intermediando essas operações. O Brasil é pioneiro no mundo e essa tecnologia está enchendo os olhos de muita gente, o que faz com que as empresas americanas percam o mercado que elas, na verdade, jamais tiveram. Então, quero mostrar para vocês a fala da Tabata Amaral, porque ela não tem esse vídeo, Sato? Eu mandei aqui o vídeo para você, tá aí no nosso... Eu vou colocar por aqui mesmo, vou te mandar aqui já, Sato, olha, tá no nosso grupo aí, no Desperta. É o último link que eu te mandei. Eu quero muito mostrar isso aqui. Vamos rodar da internet mesmo? Você consegue rodar aí? Porque a Tabata ontem foi precisa e eu quero mostrar. Enquanto o Sato coloca lá o vídeo da Tabata Amaral para nós, eu vou colocar outras reações aqui para que vocês possam ver do que aconteceu ontem no mundo inteiro, né? E uma delas é a do deputado Lindbergh Farias. Você tem esse vídeo aí, Sato? Eu também não tenho. Tá, daqui a pouquinho a gente mostra, porque hoje está meio confusa a coisa aqui, mas o Lindbergh fez também ontem pegou da Tabata? Então tá bom, então vamos organizar a coisa aqui. Enquanto você assiste o vídeo da Tabata Amaral, ele é um pouquinho longo, mas ele sintetiza muito bem o que está acontecendo. Põe para nós o vídeo da Tabata então, sabe? Donald Trump ataca os produtos brasileiros e o Pix, com o apoio do Bolsonaro, para defender o lucro das empresas americanas. Ah, mas o Brasil não é tão importante assim. Nossa economia é muito menor que a dos Estados Unidos. O Trump tem outras prioridades. É verdade, que a gente não tá no topo da tabela quando o assunto é balança comercial, volume de exportação, PIB per capita. Mas esses índices escondem o que está por trás da economia do século XXI, as Big Techs, as gigantes da tecnologia que controlam a internet e o mercado digital. O ouro do século XXI são os dados, não esses. Os seus dados. As informações que essas empresas coletam e usam para vender anúncio, serviço, produto e também mentira, manipulação e golpe. Mas isso é tema para outro vídeo. O que interessa é que quando o assunto é economia digital, o Brasil é um gigante. O brasileiro passa muito tempo nas redes sociais. A média mundial é de 6 horas e meia por dia. Aqui são 9 horas e meia. Isso faz do Brasil um dos maiores mercados do mundo. Para Google, Facebook, Amazon, nada menos que 99% dos brasileiros online usam WhatsApp. E aí, a gente chega onde eu queria. Você já ouviu falar do WhatsApp Pay? É o sistema de pagamento do WhatsApp para fazer transferências dentro do app. Se você não conhece, é porque você não precisa. Você já usa um método melhor, o Pix. Ele não precisa de cartão, é gratuito, instantâneo e cá entre nós. Ele não tá numa plataforma lotada de golpistas de perfil falso de cobrança, de gente se passando por parente pedindo dinheiro. O Pix impediu que serviços americanos como WhatsApp Pay, Google Pay, Apple Pay e PayPal dominassem o mercado brasileiro de pagamentos digitais. Ele já movimentou 60 trilhões de reais em transações desde a sua criação. Foram 26 trilhões só em 2024. Agora vamos pensar aqui o que aconteceria se em vez do Pix, o Brasil todo tivesse adotado o WhatsApp Pay. Como acontece com qualquer empresa de tecnologia, depois de estabelecer monopólio, o WhatsApp ia passar a cobrar. Ou você acha que ia ser de graça para sempre? Se essa taxa fosse de 1%, que é menos do que Visa e Mastercard cobram na maquininha, os 26 trilhões de reais movimentados pelo Pix ano passado renderiam 260 bilhões para empresas americanas. Para você ter uma ideia, dava para bancar o pé de meia
por 20 anos. Agora, e se outros países seguirem o Brasil e começarem a criar sistemas próprios? E se o Brasil transferir tecnologia para os vizinhos da América Latina e África criarem seus próprios PIX? Entendeu agora por que Donald Trump está atacando o PIX? Entendeu por que o Brasil é tão importante nessa história? Além do lucro, tem a questão dos dados. O WhatsApp é da mesma empresa, do Facebook e do Instagram. Imagina uma só empresa estrangeira controlar as plataformas que você usa para conversar, se distrair, ler notícia, debater política, consumir propaganda, adquirir produtos e essa mesma empresa controlar o seu método de pagamento. Saber exatamente o que você compra, como você gasta seu dinheiro, quanto você tem guardado. É por isso que os dados são o ouro do século XXI. É por isso que Donald Trump tenta forçar o Brasil a abandonar o PIX e adotar sistemas de pagamento controlados pelos bilionários da tecnologia. Eles foram tão importantes para a eleição do Trump que o vice dele, J.D. Vance, foi escolhido pelo fundador do PayPal. Essa história eu explico melhor no próximo vídeo, até porque tá chegando a hora de falar sobre as batalhas que a gente vai ter que enfrentar para proteger a nossa liberdade e a nossa soberania digital. É o nosso futuro que está em jogo. E outros países, inclusive os Estados Unidos, já entenderam isso. Se o Brasil não agir agora, vai ser tarde demais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Pois é, vocês entenderam qual é a jogada? É exatamente isso que a Tabata falou, por isso a gente reproduziu aqui o vídeo inteiro dela, né? Essa é a perspectiva. É uma guerra, é a primeira guerra do mundo em que as Big Techs confrontam um governo estrangeiro usando como ferramenta o governo mais forte do mundo, o governo dos Estados Unidos, que está aí para defender os interesses claros dela, né? E aqui no Brasil é curioso, porque não é só na extrema-direita que tem gente que está a favor do inimigo do Brasil, tá? Vamos ver aqui algumas outras reações. Olha só, o Nicolas Ferreira, por exemplo, né, aprova as tarifas e aprova também a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha o que ele escreveu no tweet aí ontem, quando viu essa imagem do Moraes dando o dedo do meio. Ele escreveu assim: isso é postura de ministro sancionado, chamando o Alexandre de Moraes de sancionado. Quem é esse Nicolas Ferreira? Eu acho que esse cara é tão burro, para não dizer uma outra palavra, que ele não consegue entender realmente o que está acontecendo no Brasil. Não é possível, porque até os eleitores dele estão indignados com essa história toda, tá bom? Eduardo Bolsonaro aí, ó, de novo pegou a foto do dedo do meio, dizendo assim: juiz da mais alta corte do Brasil, meu amigo que funda o povo. Isso é o rei dos traidores da pátria, hein? É o líder dessa escória que está traindo a pátria brasileira. Agora vem, né, a parte lúcida da direita. João Amoedo, né? João Amoedo que há muito tempo está brigando com esse pessoal, mas é um sujeito que representa o pensamento conservador no Brasil. O que o Amoedo está dizendo aí? A aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes é uma tentativa inaceitável de interferência na justiça brasileira. Os políticos brasileiros que comemoraram essa decisão ou que se calaram deixam claro que não respeitam a nossa soberania e não têm um projeto para o Brasil. São apenas oportunistas, com projetos pessoais de poder. Não merecem ser eleitos, ocupar cargos. Não estamos falando, gente, de nenhum bolchevique, tá? É o João Amoedo que está dizendo isso aqui. Vamos para a Sâmia Bonfim agora. Essa é um bolchevique. Vamos lá. Que vergonha um deputado federal conspirar contra o Brasil e comemorar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Chantagens, interferências, a sanha para a impunidade do pai, disse aqui a deputada. Para eles, vale tudo para tentar livrar o pai. Mais uma vez, reafirmamos a nossa defesa de um país soberano e nos colocamos ao lado dos que defendem as liberdades democráticas e enfrentam a extrema-direita. Vamos agora a uma importante reação institucional do Hugo Mota, né, que do jeito dele escreveu essa tuitada aqui. Hoje em dia, né, assim, toda a questão institucional passa, infelizmente, por esse canal aqui do Elon Musk. A democracia brasileira é sustentada por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que devem atuar com independência e harmonia, estabelece a nossa Constituição. Como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras a membros de qualquer poder constituído da República. Isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros de tribunais superiores. Reafirmo que a Câmara dos Deputados será sempre um espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da institucionalidade do Brasil, sobretudo em tempos desafiadores. Agora vamos falar sobre o ministro Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes que foi lá também, deu a sua tuitada, manifestando a sua posição, e sobre uma reação que veio depois.
que disse o Gilmar Mendes? Diante dos ataques injustos, declara integral apoio ao Alexandre de Moraes. Ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano, importante relembrar isso, um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições, o ministro Alexandre tem prestado um serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento das suas funções. E aí vem esse pilantra do Paulo Figueiredo, esse estelionatário que fugiu do Brasil, porque tem processos judiciais aqui que podem botá-lo na cadeia, disse o seguinte em reação ao tweet do ministro Gilmar Mendes: obrigado. Facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio prevista na própria Lei Magnitsky. Gente, o inspirador dessa Lei Magnitsky explicou ontem ao mundo que é um desaforo usar um instrumento que era para defender as democracias do mundo contra ditadores num espetáculo de quebra da ordem institucional como esse, em que um presidente de um país tenta cancelar uma decisão do Poder Judiciário de outro país democrático, né? É um absurdo, até o próprio autor da lei. Agora vamos falar sobre o comportamento covarde de uma empresa brasileira, vai? Estamos falando aqui de uma empresa muito importante para o Brasil, da qual se esperava pelo menos um gesto de solidariedade ao país e um gesto de repúdio a isso que criou tantas dificuldades nos últimos dias, inclusive com ameaça de cancelamento de contratos e tudo mais, que ao final das contas foi salva da guilhotina do Trump. Por quê? Porque está atuando nos Estados Unidos, porque é importante para a aviação deles, porque os nossos aviões aqui voam com os passageiros lá dos voos de cabotagem dele, né? E a Embraer piscou antes da hora, o que é lamentável. Vou mostrar para vocês aqui, o presidente da Embraer concedeu uma entrevista a um site sobre economia e falou que diante do tarifaço do Trump, só restava a Embraer e fabricar o KC-390 lá nos Estados Unidos, onde ele já tem outras operações, tá? Operações com jatos de pequeno porte, onde a Embraer é campeã também lá nos Estados Unidos. Mas olha, me impressiona saber que uma empresa desse tamanho piscou ao primeiro sinal de dificuldade, né? Então tá aí a manchete, exclusivo, pressionado pelas tarifas, Embraer analisa fabricar o cargueiro nos Estados Unidos, é o KC-390, diz o CEO, que se chama Francisco Gomes Neto. Aqui, logo na capa dessa entrevista, está aí a afirmação de que ele busca um acordo de que livre as aeronaves das tarifas, que, aliás, aconteceu, e coloca na mesa a possibilidade de produzir mais aeronaves lá nos Estados Unidos. Quer dizer, pegou mal, né? Ei, Embraer, fala sério. O que ele falou para esse site? Ele diz o seguinte, ó, um outro caminho estudado pela companhia tem a ver com o potencial do KC-390, que é a aeronave de transporte militar. Já são mais de 40 unidades vendidas para as forças do mundo afora. Bastante para um avião desse tipo, ele disse. A Índia sozinha avalia a compra de 80 unidades. O modelo é visto como uma peça-chave para o futuro da empresa. E segundo o executivo, olha aqui, presta atenção nisso. Caso a demanda pelo KC-390 cresça de maneira substancial, a Embraer considerará a produção do avião nos Estados Unidos, dado o volume adicional que seria necessário. Ele afirmou o seguinte, entre aspas aqui, é um negócio novo. Se tivermos sucesso em introduzir, não teremos capacidade instalada somente no Brasil para atender a demanda. Então podemos fabricar lá e gerar empregos lá. Supremo atrevimento, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí tudo isso é justificado pela dependência da empresa do mercado americano. A reportagem diz o seguinte, a Embraer é extremamente exposta ao mercado americano, tanto na aviação executiva quanto na aviação comercial. Os Estados Unidos são o maior mercado dos jatinhos da companhia, 70% dos aviões de pequeno porte vendidos para o exterior se destinam ao mercado americano. Há mais de 1.100 jatos executivos da Embraer voando por lá, que corresponde a 7% da frota americana. Os jatos executivos hoje, tem vários aqui na linha de produção, Phenom, Legacy e tudo mais, já são produzidos lá nos Estados Unidos e estão imunes a essas tarifas, né? A montagem dos dois ocorre em Melbourne, na Flórida, mas há componentes que chegam do Brasil e outros de países tarifados. No caso do Phenom, 40% do conteúdo não é americano, tá? E tem outros aviões que chegam até 60% de desnacionalização,
né? Então é isso, a Embraer piscou. É uma vergonha que uma empresa desse tamanho não tenha se somado ao esforço que o país faz para poder reaver o respeito que tinha pela sua autonomia, né? O que o governo Lula está fazendo? Gente, é tanta notícia que o tempo voa, né? Eu já está faltando só 10 minutos aqui para acabar o programa e eu tenho uma pauta gigante aqui para te deixar bem informado. Então vamos correr aqui. Bom, apoio do governo brasileiro às empresas em dificuldade. Para quê? Salvar empresas? Não, mas para salvar empregos, né? É muito importante. O governo Lula deve converter o plano de contingência em ajuda a alguns setores. O plano de contingência deverá deixar de ser um pacote de medidas para se converter em uma plataforma de auxílio setorial após os Estados Unidos tirarem uma série de produtos da lista final do tarifaço. E vou ler aqui o corpo da matéria, dizendo o seguinte, olha, após os Estados Unidos tirarem uma série de produtos da lista final do tarifaço contra o Brasil, o governo Luiz Inácio Lula da Silva avalia fazer ajustes no chamado plano de contingência, que foi elaborado pela equipe econômica para auxiliar os setores que ainda devem ser afetados pelas sanções norte-americanas. Na prática, dizem as fontes, o plano de contingência deve deixar de ser um pacote de medidas para se converter em uma proposta de auxílio setorial, ou seja, com foco em segmentos específicos. Esse ajuste será necessário porque, após o anúncio dos Estados Unidos, escaparam da tarifa de 50% diversos alimentos e produtos. A lista de exceções traz, por exemplo, derivados de celulose e petróleo, polpa e suco de laranja, de castanha do Pará, algumas aeronaves civis e peças, fertilizantes, produtos energéticos como gás natural e carvão, minério de ferro, ferro gusa, metais preciosos e madeira. O assunto deve ser discutido nos próximos dias pela equipe econômica e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que lidera o Comitê Internacional do Tarifaço ao governo. Segundo interlocutores, o governo já vinha mesmo estudando como essa taxa de 50% iria afetar a economia brasileira de maneira global e, por isso, só restaria agora separar os segmentos que efetivamente ficaram de fora do tarifaço dos setores que permaneceram no escopo das sanções econômicas. E aqui vale ressaltar que o governo brasileiro está muito bem posicionado nessa história de dimensionar o apoio que vai ter que dar a essas empresas. Por quê? Uma situação anômala como essa enseja mesmo um esforço do país para salvar aqueles setores que certamente sofreriam muito, né? E que seriam dizimados praticamente aí com essa barreira comercial imposta pelos Estados Unidos, né? Bom, nós temos aqui alguns outros ativos que interessam demais aos americanos. Alguns deles também dizem respeito a definições estratégicas da política brasileira, como, por exemplo, a proteção às reservas indígenas e às áreas de proteção de mananciais, as APAs, né, as áreas de reserva legal, e ao nosso patrimônio biológico no Brasil, ao patrimônio biológico, a nossa integridade territorial também. Então, existe algo no Brasil que eles querem demais, terras raras, porque lá eles têm poucas, e nós temos muitas aqui. Então, na matéria do Brasil de Fato, isso aparece como cobiça, como você pode ver nessa manchete que está aqui na tela. Cobiça dos Estados Unidos por terras raras no Brasil ameaça povos e meio ambiente, diz um geógrafo entrevistado, o professor Wagner Ribeiro. Vamos ver do que é que trata isso aqui. Um trechinho só, porque nós já estamos com a hora bem adiantada. O avanço dos Estados Unidos sobre a exploração de terras indígenas, de terras raras, aliás, que é um grupo de 17 minerais estratégicos para tecnologia de ponta, reacende o alerta sobre os riscos socioambientais da mineração no Brasil. O Brasil é o segundo país com maiores reservas desses minérios, atrás apenas da China, e pode entrar na mira da política internacional dos Estados Unidos, avalia o geógrafo e professor da Universidade de São Paulo, Wagner Ribeiro. Aliás, eu vou sugerir aqui para a nossa produção que entreviste o professor Wagner, porque a posição dele realmente é interessante. O que ele disse para o Brasil de Fato? As terras raras não são raras, elas ocorrem com frequência. A dificuldade está justamente em encontrá-las e processá-las, explica Ribeiro em entrevista a um programa lá da Rádio Brasil de Fato. São materiais muito importantes, muito estratégicos para a revolução que estamos vivendo hoje, baseada em transição energética. O professor lembra que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e setores do governo norte-americano têm buscado garantir acesso global a essas matérias-primas. Por quê? Porque se interessa a empresas do setor de tecnologia, né? Bom, já está dada aqui a notícia, eu tenho mais 4 minutinhos. Eu vou falar um pouquinho sobre... Desculpa, gente.
sobre a produção de açaí, por exemplo, né? E o açaí está em curso nesse sistema de supertaxa lá que os Estados Unidos impuseram ao Brasil. E vai ser uma coisa muito complicada para a indústria do açaí, por quê? Porque é uma cadeia, essas empresas que exportam açaí para os Estados Unidos, elas organizaram uma cadeia, uma malha de produtores ribeirinhos para prover o insumo básico que é o coquinho do açaí, né? E com a decretação dessa tarifa de 50%, esse produto que já era caro lá e era muito querido pelo consumidor americano, passa a ficar praticamente inviável, né? Um copo de açaí lá nos Estados Unidos deve custar o quê? 10, 15 dólares, quer dizer, as pessoas não vão comprar. Mas vamos lá para o que diz aqui a matéria, maior produtor exportador de açaí, o Pará pode ter 300 mil trabalhadores afetados pelo tarifaço de Trump. Isso aqui, na verdade, é um alerta para as ameaças que pairam sobre toda a economia extrativista do Brasil, né? Vamos ler aqui o primeiro parágrafo da matéria, o lead da notícia. O açaí produzido no Pará representa cerca de 90% da produção nacional, pode ser diretamente impactado pela nova tarifa do Trump. O estado também é o maior exportador do fruto do Brasil. Os Estados Unidos são o principal destino internacional do açaí paraense, consumindo 40% do fruto produzido no estado. E o Trump colocou o açaí entre os produtos que serão efetivamente tarifados, né? Mas o açaí ficou fora da lista e ainda deve ser taxado em 50%, ficou fora da lista de exclusões. Especialistas dizem que o fruto importado pode se tornar um artigo de luxo no país norte-americano. O aumento da taxação deixa os produtos brasileiros no mercado estadunidense mais caro, reduzindo significativamente o volume de exportações, o que atinge diretamente a cadeia do açaí. Então, só aqui, gente, 300 mil empregos se perdem, né? Outros que estão afetados aqui na matéria do Carlos Madeiro do UOL são os exportadores do Vale do São Francisco. Estima-se aqui que 70% das vendas deles, né, por exemplo, da produção de mangas lá do Vale do São Francisco, serão afetadas. A produção de frutas lá é muito importante o mercado externo, né? Por isso a matéria aqui do UOL diz o seguinte: os produtores do Vale do São Francisco receberam como uma bomba a notícia de que as frutas plantadas na região ficaram fora da lista de isenção brasileira de exportações. Já prevêem prejuízos com as vendas da chamada janela americana, que começa em agosto e vai até novembro. Portanto, nós estamos em cima da marca, né? Segundo o diretor da Vale Export, que é a Associação de Produtores lá do Vale de São Francisco, Tássio Lustosa, hoje estão sendo finalizadas as primeiras cargas da manga Tome, que devem ser levadas para o Porto de Fortaleza. Inicialmente está previsto algo em torno de 6 containers, 132 toneladas. Elas embarcam no domingo. E o que vai acontecer com esse carregamento? Será que ele chega a tempo de se salvar do tarifaço? Será que vai se perder no caminho pela falta de acolhimento lá no porto e na aduana americana? A matéria continua dizendo o seguinte: o setor de fruticultura gera cerca de 250 mil empregos diretos e mais 900 mil indiretos só nessa região. A Vale Export cita que a região movimenta 500 milhões de dólares, algo em torno de 2,7 bilhões de reais em exportações por ano, com destaque para a manga, que é a fruta que tem maior valor exportado na balança comercial desse segmento da atividade no país. Apesar do tarifaço confirmado, ele afirma que o setor deve seguir com parte das vendas que ocorrem de forma consignada. O que não for vendido vai para o lixo. E no caso, com a taxa de 50%, os valores da manga devem subir no mercado dos Estados Unidos. Para o setor exportar uma parte, minimizará os prejuízos, tá? O presidente Lula reitera a disposição do país, por causa de todos esses problemas, de continuar, apesar da humilhação que nós estamos sofrendo na mesa de negociação, o que é ótimo sinal. Eu não quero poupar elogios à postura do presidente Lula, porque realmente o governo brasileiro tem dado um show de articulação nessa história toda, né? Se continuar assim, olha, a extrema-direita pode dar adeus à perspectiva de disputar com chance de vencer as eleições de 2026. Talvez esse seja o principal resultado dessa refrega toda em que o Trump enfiou o Brasil, né? Bom, infelizmente o meu tempo acabou. Felizmente tem o N1 começando daqui a pouco e eu preciso ainda dar uma última mensagem aqui para você, porque o nosso sustento aqui vem de campanhas como essa que você vai ver agora aqui no meu telão. Olha ali, ó. O Eduardo Moreira, o Gessé Souza e o professor João César de Castro Rocha vão dar hoje à noite aqui no ICL uma aula, né, sobre os inimigos do povo.
é um tema extremamente oportuno e você não pode perder. Então vai aqui, olha, icl.com.br/aula, pega logo o seu ingresso para você não perder esse evento que vai acontecer hoje aqui às 20 horas, tá? Quinta-feira, hoje, às 20 horas. icl.com.br/aula, você pega lá seu convite e participa dessa aula que o professor Castro Rocha e o Gessé vão dar hoje para que vocês entendam por que e quem são os inimigos do povo brasileiro, dentro e fora do país, tá bom? Quero desejar para vocês uma ótima quinta-feira, agradecer a sua audiência e dizer que amanhã, sexta-feira, nós estamos aqui para encerrar esta semana louca com os fatos deste mundo que capota, não gira, capota. Tchau, obrigado pela audiência, até amanhã. Duas das aulas de maior sucesso que o ICL trouxe para vocês foram o Plano Secreto da Extrema-Direita, com João César Castro Rocha, e o Pobre de Direita, de Gessé Souza. Imagina os dois juntos? Pois é a surpresa que a gente preparou para vocês no dia 31 de julho, às 8 horas da noite. Os dois vão conversar sobre o que é essa força, né, que tanto nos atrasa, que tanto nos oprime e que tanto nos ameaça aqui no Brasil. A gente se encontra dia 31.